Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 1º de outubro. Nós estamos iniciando o mês de outubro. Hoje é o dia do Senhor, domingo, 26º domingo do tempo comum. Mas também nós não podemos nos esquecer, amados irmãos e irmãs, que hoje a igreja celebra também a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus. É claro, diante do dia do Senhor, com toda certeza, esta devota esposa de Cristo concede de fato lugar ao seu amado esposo. Porém, nós não podemos nos esquecer desta grande mulher que nos ensina um caminho mais seguro e certo, a pequena via do amor para, amados irmãos e irmãs, na pequenez, como crianças que confiam no amor do Pai, possamos também nos confiar às mãos de Deus. Que os braços de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Santa Teresinha, sejam o elevador que nos eleve à presença de Deus Pai. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciões do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, para esse 26º domingo do tempo comum, nós contamos com o Oremos do dia que diz: Ó Deus, mostrai vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Então, que o Senhor nosso Deus revele o seu poder e força, sobretudo no perdão e na misericórdia, nos enchendo de graça, de bênçãos, para que possamos alcançar os bens que nos foi reservado pelo amor e a graça de Deus. A primeira leitura do dia de hoje se encontra na profecia de Ezequiel, capítulo 18, versículo 25 a 28. E diz: Assim diz o Senhor, vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou é antes a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou
e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. O que nós observamos, sobretudo, nessa primeira leitura? Uma profunda conexão com o Santo Evangelho. O arrependimento, arrepender-se de seus pecados, a conversão do coração. Muitas vezes em nossa vivência, na nossa caminhada e experiência de fé, quando incorremos em pecado, é muito comum em algumas ocasiões colocarmos a culpa em Deus, quando na verdade somos nós que erramos, somos nós que caímos. Por isso é o Senhor dizendo: é a minha conduta que não é correta ou antes a vossa conduta que não é correta? Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber de fato as nossas ações. O Salmo 24 traz como resposta: recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Deus da vida, que olhando para nós em seu amor, em sua benevolência, recorda de cada um de nós e assim manifesta ternura e compaixão. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses diz: irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria, aspirai às mesmas coisas, a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurai a unidade, nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Então, viver, amados irmãos e irmãs, esse sentimento de compaixão, de amor de uns para com os outros, o amor mútuo, a comunhão de espírito, a ternura e a compaixão para que a alegria seja completa. São Paulo diz essa comunidade dos filipenses e também a cada um de nós, procurar viver os desígnios de Senhor em nossa vida para que a alegria seja completa. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho nos fala hoje, sobretudo, desta imagem de dois filhos que são convidados a trabalhar na vinha com seu pai. O primeiro diz que não, mas acaba indo. O segundo diz que sim, mas não vai. Por fim, o Senhor então traz essa imagem. Os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Mas, Padre, por que isto? Ele demonstra sobretudo que no contexto dele, as prostitutas e os cobradores de impostos eram capazes de escutar a palavra, o convite de João Batista e assim se convertiam para o caminho, para a vivência em Deus. Mas muitas vezes aqueles que conheciam a palavra não eram capazes de ter esta mudança e transformação de coração. Portanto, supliquemos ao Deus da vida que tenhamos um coração capaz de acolher a sua palavra e de sermos de fato sensíveis à conversão do coração, para que possamos verdadeiramente nos arrepender e crer em Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.